Fala galerinha, estamos aqui hoje para estudar sobre a função inorgânica ácido. Bora lá? Você já deve ter ouvido falar que vegetais amarelos e vermelhos possuem vitamina C, que é um ácido. E aí, quais são as características desse ácido? Então, quando estão na solução aquosa, os ácidos se ionizam, isto é, dão origem a íons produzidos com cátion H+. Em relação aquosa, os ácidos conduzem eletricidade. Isso ocorre porque os ácidos se desdobram em íons. Os ácidos têm sabor azedo. O limão, o vinagre, o tamarindo contêm ácidos e é por isso que eles são azedos. Então vamos lá. Os ácidos reagem com as bases, formando sais e água. Em relação, essa reação é conhecida como reação de neutralização. Então, quais são as classificações do ácido, né? Nós temos, quanto ao número de hidrogênios, ele é chamado de monoácido quando libera um íon H+ por molécula. Então, exemplos, HCl, HNO3, HClO4. Diácidos, quando eles liberam 2 íons de H+ por molécula. Então, olha lá, H2, H2CO3, H2SO4 e assim vai. Triácidos, quando eles liberam 3 íons H+ por molécula. Então, H3BO3, H3PO4, H3SO4. E tetraácido, quando eles liberam 4 íons H+ por molécula. Exemplo, H4P2O7, H4SiO4. Quanto à presença de oxigênio, então ele é chamado de hidrácido, que é sem oxigênio, e aí a sua fórmula geral é H, quantidade de átomos, e A metais ligado a ele, então é HNA, e ácidos, quando tem oxigênio, né? Então, olha lá, HNaO. Então, fixos, né? H2SO4, H3PO4, H3BO3, H3PO3, né? Então, eles podem ser classificados quando a volatilidade, ou seja, gente, é quando em temperatura ambiente ele tem a facilidade de se transformar em um gás, né? Então, os voláteis, né? HCl, HBr, HI, H2S, HCN, HNO3, entre vários outros. E os fixos são sempre esses 4, H2SO4, H3PO4, H3BO3, H3PO3, beleza? Aqui eu coloquei para vocês também uma escalinha de pH. O pH, ele mede a concentração de íons H+ que tem naquela substância, né? Então, olha só, 7 é um pH neutro, 6, 5, 3, 1, um pH, né, mais ácido, pH 9, 11, 12 até chegar a 14 é um pH que a gente diz alcalino. Quanto à sua força, N é o número de moléculas que foram ionizadas pelo número total de moléculas. A sua força, ela é medida assim, gente, forte, quando o grau de ionização é acima de 50%, então exemplo, HCl, HBr, HI. Semi-forte ou moderado, quando o grau de ionização é entre 5% e 50%, que é o HF. Ou fraco, quando o grau de ionização é abaixo de 4%, né? Que são os demais ácidos. Isso, gente, hidrácidos, tá? Monopróticos são os ácidos que liberam apenas 2H+ em solução aquosa e só tem um hidrogênio em sua estrutura.
Dipróticos, quando eles liberam 2H+, em solução aquosa e só tem 2 hidrogênios em sua estrutura. E tripóticos, quando liberam 3H+, em solução aquosa e só 4 hidrogênios em sua estrutura. Quanto ao grau de hidratação, orto, ácido hidratado, meta, ácido menos uma molécula de água, piro, quando eu tenho 2 ácidos menos uma molécula de água. Então, olha só, o orto, gente, seria HPO3 e ele tem uma molécula, HPO3 e ele tem uma molécula de água aqui. Se a gente pegar H3PO4 e tirar uma molécula de água, vai ficar HPO3. O meta é quando é o ácido menos uma molécula de água. Então, aqui, ó, pego o H3PO4, eu tiro aquela moléculazinha de água, eu fico com HPO3. Aí a gente chama de metafosfórico. E o piro é quando são 2 ácidos menos uma molécula de água. Então, se eu somar aqui, ó, 2 vezes 3, eu tenho H6. Tiro um H2, fica H4. 2P, P2. 2 vezes 4 seriam 8 oxigênios, tirando uma molécula de oxigênio, O7. Então, piro fosfórico. Usamos no dia a dia, né? O ácido acético, que é encontrado no vinagre. Nós temos o ácido cítrico, que é encontrado em frutas, como exemplo laranja e limão. O ácido sulfúrico, que é H2SO4, que é encontrado em baterias de carro. O ácido fosfórico, que é o H3PO4, que são os sais fosfato e superfosfatos derivados desse ácido, tem grande aplicação como fertilizantes na agricultura. Temos o ácido carbônico, né, que é encontrado nas águas e refrigerantes gaseificados. E como é que ficaria a nomenclatura dos ácidos? O hidrácido é o ácido sem oxigênio. Então, o nome ficaria ácido, nome do elemento, hídrico no final. Então, aqui, ó, HCl, ácido, clor, que vem de cloro, hídrico. Do bromo, ácido, brom, hídrico. HI, ácido iodídrico. Se forem os oxiácidos, é ácido mais prefixo se houver necessidade, nome do elemento, sufixo no final. E aí, a gente tem que respeitar o NOx, né? Então, tirando o NOx de HNO2, ele tem o NOx de mais 3. Então, nitroso. HNO3, o NOx é mais 5. Nítrico, ico no final. E assim vai, ó. Ácido sulfuroso, H2SO3, NOx mais 4. Ácido sulfúrico, H2SO4, NOx mais 6. Então, alguns exercícios aqui de hidrácido, né? Só para a gente fixar melhor, né? O nome é feito com a terminação de hídrico. Então, HCl, ácido clorídrico. HEI, ácido iodídrico. H2S, ácido sulfídrico. HCN, ácido cianídrico. HBr, ácido bromídrico. E HF, ácido fluorídrico. Agora com a terminação de ico. Então, aqui, ácido carbônico, H3BO3, ácido bórico, e nós temos também, né, com ico-oso, então, ó, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. E a nomenclatura que entra o prefixo do per, né, quando ele for mais 7, e hipo, quando o ácido, né, tiver um NOx entre mais 1 e mais 2. Então, olha como é que ficaria. Ácido perclórico, aqui se a gente determinar o NOx de Cl vai ser mais 7. Ácido clórico, se a gente determinar o NOx de Cl, nesse caso ele vai ser mais 5. Ácido
cloroso, se a gente determinar o NOx de Cl aqui, nós vamos ver que ele tem um NOx de mais 3. Ácido hipocloroso, determinando o NOx de Cl, vai ser mais 1. Então, o ácido fluorídrico, né? Nas condições ambientes, ele é um gás incolor, que tem característica de corroer o vidro, né? Quando em solução aquosa. Nós temos o ácido clorídrico, que é o HCl, que é um ácido presente no nosso estômago, né? E ele também pode ser chamado de ácido muriático, que serve para limpezas de pisos e superfícies metálicas. Ácido sulfídrico, que é um gás venenoso, né? O ácido cianídrico, que é o HCN, que ele em solução aquosa, né, do gás cianídrico, ele é incolor, com cheiro característico de amêndoa amarga e é um veneno poderoso. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.